Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre testes em redes Wi-Fi. Neste vídeo técnico, nós vamos cobrir as funcionalidades de autoteste e de análise de espectro em uma rede Wi-Fi. Os testes realizados são baseados no instrumento de teste WX150 da empresa americana VX. É um instrumento portátil que permite uma portabilidade, possui 3 antenas para o teste de Wi-Fi e uma antena para o teste de análise de espectro. O teste que nós vamos cobrir nesse vídeo é o autoteste Wi-Fi. Essa funcionalidade permite ao técnico de campo ir para o local onde vai ser testado e executar uma sequência de testes de forma automatizada. Isso facilita a vida do técnico porque padroniza os testes. Os técnicos precisam de repetibilidade nesse processo de instalação para garantir um nível de serviço adequado. E o autoteste trata-se de uma rotina de instalação automatizada, uma forma confiável e repetível de realizar uma sequência de testes. É possível configurar os perfis de prova e os resultados são apresentados com passa-falha ou um estado de advertência, um aviso, um alerta de possíveis problemas. E quais testes são cobertos por este autoteste? A verificação de segurança, verifica se tem canais ilegais, se a criptografia está ok, se existem access points ocultos. Verifica a cobertura, então o nível de sinal, o nível de ruído, o sinal ruído, se todos eles estão dentro dos limiares pré-estabelecidos. Se existe interferência de outros canais Wi-Fi, ou um canal adjacente, ele verifica os maiores transmissores, quem são os access points que estão com maior uso e com a maior ocupação, com o maior número de clients conectados a ele. Ele pode fazer uma verificação de conectividade IP, então fazendo testes de ping. Para isso é necessário configurar a senha do access point, então se você tem acesso à senha, você configura e ele executa automaticamente um teste de ping. E, por último, uma seleção automática de canal, onde ele analisa as bandas de 2.4 e 5 GB e verifica se tem interferência, o número de access points, faz uma análise do uso, do nível de ruído e recomenda o melhor canal para a implantação do access point. E depois do teste automático, nós vamos fazer uma demonstração do analisador de espectro, onde ele permite. São 3 ferramentas ali que se permitem verificar a existência de interferências, sendo elas Wi-Fi ou não Wi-Fi, como telefone sem fios, babás eletrônicas, forno micro-ondas, onde é possível detectar as atividades de radiofrequência, sendo elas Wi-Fi e não Wi-Fi. Então vamos cobrir esses 2 testes agora. Eu vou voltar para o analisador. Eu estou com o analisador conectado aqui. Vou chamar um analisador aqui. Essa é a tela principal do autoteste do analisador. Então eu cliquei aqui um teste de segurança, um teste de cobertura, teste de interferência. Os principais faladores aqui, os top talkers, um teste de conectividade IP em IPv4, pode-se testar em IPv6 também. O Auto Channel Selection, que é aquela análise. E eu posso filtrar por access point. Posso deixar ele em aberto para ele verificar tudo que tem no ar. Ou posso filtrar por um access point específico e configurar a senha para realizar um teste de conectividade IP. Então vamos lá. Eu vou executar um teste. Apertei o Start.
ele vai iniciar um teste, está rodando o teste, e vai finalizar o teste. É uma maneira de permitir aos técnicos essa sequência de testes. Aqui ele está realizando o teste de conectividade IP, fazendo um teste de navegação. E aí ele faz essa sequência e é possível salvar isso. Então um técnico com pouca experiência consegue ir até o local, realizar um autoteste já pré-configurado e trazer os resultados. Então vamos lá. Aqui ele terminou o teste. Ele não apresentou, vamos lá, teste de segurança. Então não tem nenhum canal ilegal sendo utilizado, nenhum access point aqui com problema de criptografia, nenhum access point oculto. Com relação ao teste de cobertura aqui, nenhum deles está com baixo sinal, de nível de sinal, nem baixo sinal ruído, nem com nível de ruído alto e nenhum com alta utilização. Na verdade, isso é uma fotografia do momento. A partir do momento que eu realizei o teste, ele tira uma fotografia do que está acontecendo. Eu posso realizar um outro teste aqui, exatamente da mesma posição, e ele apresentar um nível de ruído, porque isso é dinâmico. Então isso vai mudando ao longo do tempo. Mas é uma forma do técnico levar isso, reportar o que está acontecendo naquela data e hora, naquele momento. Ele não detectou problemas também de interferência. Os top talkers aqui, ele me mostra os canais com maior utilização, os canais com maior número de access point. Então eu consigo ir abrindo todo o resultado de teste. No teste de conectividade IP, ele também executa um teste de ping. No SSID Belver Fibra, ele realizou testes de ping e nenhum problema foi detectado. Apresenta um passa. E aqui o sumário é onde eu resumo do teste. Bom, esse é o autoteste e eu vou passar aqui para a análise de espectro. Esse é o menu principal do instrumento. No analisador de espectro, ele inicia com 2.4 GB e ele divide a tela em 3 gráficos. Um que é o gráfico de nível, o segundo que é um gráfico de densidade e o terceiro que é um gráfico que chamamos de cachoeira. Eu vou expandir cada um deles aqui para um melhor entendimento. Esse é o gráfico de nível. Ele me apresenta em azul o nível máximo, em verde o nível médio e em amarelo o nível atual, que está ocorrendo agora. Então ele distribui aqui todos os canais em 2.4 e aqui no eixo Y ele me dá a intensidade do sinal. Eu vou criando um histórico. Eu com o cursor posso clicar e eu verifico a frequência, o nível atual, médio e máximo. Então aqui eu posso verificar se tem alguma fonte de interferência externa que está gerando um possível problema na minha rede Wi-Fi. No gráfico de densidade, ele tem no eixo Y o nível de sinal e no eixo X os canais, então é a frequência. E aqui ele muda as cores de acordo com o nível e o uso do canal, da frequência. Então em vermelho é onde ela está sendo mais utilizada, e em verde menos utilizada. Então ele vai traçando um gráfico dessa densidade de sinal. E ele vai me dando aqui, de acordo com a cor, a ocupação daquela frequência. E finalizando, bom, eu também posso colocar, se eu consigo colocar os access points, o desenho dos access points
sobre o gráfico, até para eu localizar e identificar o que é Wi-Fi e o que é não Wi-Fi. E o gráfico de cachoeira, ele me mostra no eixo X também os canais em 2.4, né? Que aí os canais, pelo eixo Y, que é o tempo. Então ele vai criando um histórico em tempo de densidade, de intensidade do sinal, então do azul mais baixo até o vermelho. E aqui eu posso identificar possíveis interferências que estejam ocorrendo ao longo do tempo, interferências intermitentes que acontecem por um tempo, depois elas param, depois elas aparecem novamente. Então, por esse gráfico de cachoeira que a gente identifica esse tipo de interferência intermitente. Então, aqui finalizando o analisador de espectro, ele tem essas três funções e pode ser explorado tanto para 2.4 quanto para 5 GHz, para as duas bandas, ele funciona da mesma maneira. E aqui eu gostaria de finalizar, bom, com um resumo. Com o analisador de espectro a gente identificou fontes de interferência, sejam elas Wi-Fi ou não Wi-Fi, e com a funcionalidade de autoteste, nós possibilitamos a automatização dos principais testes, facilitando a vida do técnico em campo com repetibilidade. Ele poder ir lá e executar exatamente a mesma sequência de testes. Bom, aqui estamos finalizando esse vídeo, tem outros testes de Wi-Fi nos próximos vídeos, dentro do nosso canal do YouTube. Tem o teste de desempenho, que é um teste de throughput muito importante numa rede Wi-Fi. Tem a funcionalidade de scan da rede Wi-Fi e a conectividade IP da rede Wi-Fi. Agradeço a atenção de todos. Aqui está meu contato. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Visite nosso site, no belver.com.br, e nosso canal do YouTube com os vídeos dos vídeos técnicos. Até a próxima, estarei gravando mais outros vídeos. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço a todos.